Olá pessoal, mais um vídeo da série 1000 questões de matemática de escolas militares. Dessa vez um problema do Colégio Naval, né? Na verdade do segundo ano. Parece que o Colégio Naval gosta aqui de questões de logaritmos, de questões fortes, né? Então olha só essa aqui, diz assim, ó, sabendo que o logaritmo de n na base m, com m maior que 1, né? Na base m maior que 1 é x. Então vou escrever logo o que está escrito aqui. Está dizendo que logaritmo de n na base m, então m aqui, o n aqui, é igual a x, tá? E que logaritmo de n mais 1 na base m, o mesmo m e o mesmo n, então agora vai ficar assim, ó, logaritmo de n mais 1 na base m é igual a y, tá vendo? Tá. Quanto é o logaritmo de nzão, sendo que o nzão é maior do que n e é menor do que esse. Então, ele é maior que esse e menor que esse. Certo? Ele está entre os dois aqui em termos de valor. Valor. Então, ele quer saber quanto é que é esse logaritmo de nzão na base m, calculado por interpolação. Olha só, o que é interpolação? Tá bom? Então, vou primeiro explicar o que é interpolação. Então, digamos aqui, eu tenho um gráfico. Tá? Para não confundir, porque o problema esses problemas aqui, eles gostam de colocar x, y, m, n, às vezes para confundir a gente. Então, para não confundir com esse x, y, etc., eu vou colocar aqui, ó, que aqui é o eixo t e aqui é a função f de t, tá certo? Então, eu tenho dois pontos aqui, ó, Vamos dizer que eu tenho esse ponto aqui, esse ponto, é t1, e aqui f de t1, tá? E eu tenho aqui um outro ponto, que é o T2, tá? O outro ponto está aqui, ó. E esse daqui é o quê? É o F de T2, certo? Bom, tem uma reta que liga esses dois pontos aqui, né? Esses dois pontos. Ah, essa reta aqui é o gráfico? Não, essa reta não pode não ser o gráfico. Pode ser que o gráfico faça alguma coisa assim, ó. Certo? Pode ser que o gráfico faça alguma coisa assim, tá? Aí que está a questão. Quando ele fala calculado por interpolação, ele quer que eu calcule um outro ponto, os dados de um outro ponto, o t e o f de t de um outro ponto. Calculado por interpolação quer dizer o seguinte, que eu vou considerar o gráfico como sendo essa reta. Tá? Então, eu vou considerar esse gráfico aqui ó, como sendo uma reta. Então, como é que eu vou calcular isso aqui? Como é que eu vou calcular o gráfico dessa reta? Essa reta aqui, ela vai ser alguma coisa do tipo assim, ó. Ela vai ser alguma coisa do tipo assim. Eu vou usar as letras que estão aqui, tá? Vai ficar assim, ó. F de t é igual a, que é o coeficiente angular, a vezes t mais o b, né? O b é esse número aqui é o b, né? É onde ele cruza o eixo y, é o b. E o a é o coeficiente angular. O coeficiente angular, ele é dado pelo quê? Ele é dado por um delta y sobre o delta x, né? O coeficiente angular é a tangente desse ângulo aqui, desse triângulo. Então, essa medida aqui vai ser o quê? Vai ser, por exemplo, f de t2 menos f de t1, certo? E essa medida aqui vai ser o quê? Bom, já que eu usei 2 e 1 aqui eu vou usar t2 menos t1, certo? Poderia ter colocado invertido aqui, fazer f de t1 menos f de t2, e aqui seria t1 menos t2, tá? Mas não tem problema, usar o de cá, por de cá, sem problema. Então, essa daqui, ó, é essa medida e essa medida. Então, o A, que é o coeficiente angular, né, que é o coeficiente angular, a tangente desse ângulo aqui é o A, ele vai ser o quê? Então, esse A, ele vai ser f de t2 menos f de t1 sobre t2 menos t1. Então, a gente acha o coeficiente angular dessa reta, tá? Acha o coeficiente angular da reta, e daí você usa um dos pontos, ou esse ponto, para descobrir a equação da reta. Tá? Para descobrir essa equação da reta. Essa equação da reta aqui, ó, ela vai ser o g de t. Tá? Porque f de t é essa daqui, ó. F de t é essa daqui, ó, tá vendo? É esse gráfico torto aqui, ó. Esse é o f de t. Mas ele quer que eu calcule o ponto do meio aqui por interpolação. Então, eu vou ter que achar o quê? A equação dessa reta
E nessa equação da reta, daí eu jogo o valor do ponto do meio que eu quero achar. Aí, então, essa g de t, ela ficaria o quê? Ela ficaria assim, ó. A g de t seria o quê? A g de t ficaria assim, ó. Ela seria esse coeficiente angular, então, f de t2 menos f de t1 sobre t2 menos t1, tá? Que é o coeficiente angular da reta, tá? O coeficiente angular da reta. Vai ser igual ao quê? Agora eu vou usar, em vez de usar y menos y0 sobre x menos x0, para não confundir com aquele x e y lá que está ali, que está desse lado, né? Eu vou usar g de t. Então vai ser assim, ó. G de t menos g de t0 sobre t menos t0. Certo? O que é g de t0 e t0? É um ponto que está aqui no meio, ó. Digamos que esse aqui é o T0, aí está aqui, e aqui é o F de T0. Tá vendo? Então eu vou calcular eu acho que eu fiz errado aqui, tá? Não, não fiz errado, mas é que eu usei um ponto genérico T0 aqui, tá? Na verdade não era bem isso que eu deveria usar, mas tudo bem, vou usar esse aqui mesmo. Tá? Então, um ponto, as coordenadas de um ponto que está nessa reta, eu uso as coordenadas de um ponto que está nessa reta e eu vou obter aqui uma equação da reta. Essa equação da reta ela vai ser assim, ó. Ela vai ser g de t igual a isso daqui vezes t menos t0. Então, f de t2 menos f de t1 sobre t2 menos t1 vezes t menos t0. E esse menos g de t0 vai para lá e daí ficaria aqui, ó, mais g de t0. Tá? Essa daqui é a reta. Tá bom? Agora é o seguinte. Guarda isso aqui e vamos ver o que o problema fala aqui, então. Então, esse problema diz que logaritmo de n na base m é x, logaritmo de n mais 1 na base m é y. E ele quer saber o logaritmo de nzão, que está entre n e n mais 1, na base m. Que eu vou calcular por interpolação, ou seja, utilizando essa fórmula aqui. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer primeiro aqui o gráfico disso aqui. Então, vou fazer aqui de uma forma bem simples, tá? Então, aqui, tá? Aqui é o gráfico, tá? Esse daqui é o valor do logaritmando, e esse x e y é o valor que dá nesse eixo aqui, no eixo vertical, tá bom? Então, é o seguinte, ó. Essa função aqui que eu vou desenhar aqui é h de n, h de n, que vai ser o quê? Logaritmo de n na base m, tá? Como m é maior do que 1, quer dizer que m é maior que 1, então quer dizer que o gráfico dessa função ela é crescente. Ela vai cruzar aqui no ponto 1 e ela vai fazer isso aqui, ó. É assim que é o gráfico da função logaritmo, certo? Assim que é o gráfico da função logaritmo. Então, aqui, quando, nesse ponto aqui, vamos dizer que é o n ele vai dar esse valor aqui para a função. Quando o logaritmo de n na base m vai dar o quê? Vai dar x, então esse aqui é o x. Quando eu colocar n mais 1, digamos aqui, ó, n mais 1, tá? Uma unidade para cá, ele vai dar esse valor aqui para y. Vai dar esse valor para y. Tá certo? Agora eu esqueço todo o gráfico e ele quer que eu calcule o valor de um nzão, que vai dar no meio desses dois aqui, ó. Vai dar aqui no meio, tá? Que vai ser o que eu quero saber. Vamos chamar isso aqui de tesão. Pronto, tesão. Na verdade seria o h de nzão, né? Tá bom. É que eu tô com tesão. h de nzão. Pronto, tá bom? O t aqui é o h de nzão. Ele quer que eu calcule esse tesão, né? Por interpolação, ou seja, como se aqui fosse uma reta, ó. Como se aqui fosse uma reta, certo? Só que essa reta ela tem um coeficiente angular que é o quê? Que é isso, que é y menos x, sobre isso daqui. Isso daqui o que que é? É n mais 1 menos n. Só que n mais 1 menos n é o quê? É 1.
Então, isso aqui a medida é 1. Então, o coeficiente angular dessa reta aqui, que eu vou calcular o valor de h de nzão aqui, né? Ele vai ser, eu vou calcular o coeficiente dessa reta, que é o tal da interpolação que eu vou usar, é o quê? Vai ser x menos, melhor, y menos x sobre 1, que é a tangente. Então, que é isso aqui, ó. Então, vai ser assim, ó. Y menos x sobre 1, que é isso aqui, tá vendo? Vai ser igual ao quê? Então, o que, que eu quero achar? Isso aqui é incógnita. O que, que eu quero achar? Eu quero achar o h de nzão. Então, h de nzão é o que eu quero achar. Menos um ponto genérico aqui do gráfico. Qual ponto que eu tenho do gráfico? Eu tenho o ponto de coordenadas nx e o ponto de coordenadas n mais 1 e y. Certo? Eu vou usar o ponto de coordenada nx. Tá? Então, aqui o y, eu tenho que fazer sempre assim, ó. Deixa eu só fazer mais um esclarecimento. É que vocês estão acostumados a ver assim, ó. Coeficiente angular de uma reta R vai ser igual a y menos um y da reta, que é o y0, sobre x menos um x0. É exatamente isso que eu estou fazendo. O coeficiente angular da reta R, né? No caso aqui, a fórmula que eu estou usando é esse aqui, ó. Y menos x sobre 1, esse é o coeficiente angular, vai ser o quê? O y, que o y é o que eu quero achar, é o h de n, tá? H de n menos um y0, um ponto da reta que eu conheço. Então, eu vou usar o x aqui, ó. X sobre o x, que é o valor que eu vou colocar na reta. Qual é o valor que eu vou colocar na reta? Eu vou colocar esse n aqui, ó. Tá? Vou colocar esse n. Então, nzão menos o x0. Bom, se eu coloquei aqui o y desse ponto aqui é o x, então o x desse ponto é o n, então vai ser o nzinho. Tá vendo? O problema a grande questão desse problema aqui é que a gente está acostumado a ver as coisas por macete. Você tem que realmente entender o que está sendo feito. Então, se você tiver alguma pergunta aqui sobre o entendimento, fala assim, mas o que é esse coeficiente angular? Como é que é isso aí? Você pergunta porque eu tenho outros vídeos que mostram a achar a equação da reta usando a nomenclatura normal que a gente conhece, y, x, tá? Só que aqui ele coloca o y e o x como sendo imagem, ó, como sendo imagem. Então, quando eu mostro isso daqui e mostro isso aqui, daí você confunde esse x com esse x e o y daqui com o y daqui, mas nada tem a ver um com o outro, tá? O y aqui é incógnita, tá? É como se fosse nessa reta aqui, ó. É como se fosse nessa reta aqui. Esse aqui seria o y, esse aqui o x, o m de r aqui é esse a, e o coeficiente linear é o b, que o coeficiente linear aparece aqui quando eu multiplico esse por esse, somo com esse, tá? Bom, então é isso daqui que eu vou usar para achar a equação da reta. Está aqui, ó. Então o coeficiente angular é a diferença da imagem, y menos x, sobre o 1. Esse é o coeficiente angular. Então vai ser o y, que é o que eu quero achar, que é o h de n. O x aqui é o n. E aqui é um ponto que foi dado no gráfico. O ponto que foi dado no gráfico é justamente a relação entre o n e o x. Então, o x, né? O x daqui, né? Ou melhor, o valor do ponto no eixo horizontal é n. Então, por isso que eu coloquei nzão menos n. E o valor do y desse ponto aqui é o x. Tá? Tudo aqui o x. Agora vai ficar assim, ó. Então, y menos x sobre 1 é y menos x. Então, vai ficar y menos x vezes isso aqui, nzão menos n, vai ser igual ao quê? H de n menos x. Agora eu pego esse menos x e jogo para cá, fica mais x. Então vai ficar assim, ó, y menos x vezes n menos n mais x é igual a h de n. Tá? E essa daqui é a resposta. Poderia ter outra resposta? Poderia sim. Tá? Poderia ter outra resposta. Mas nas alternativas da questão, a resposta que aparece lá, que é a única resposta correta, é essa aqui. Qual que seria a outra resposta? Eu só vou substituir esse valor aqui e esse valor aqui por outro ponto conhecido lá. Qual é o outro ponto conhecido? Esse aqui, ó. Quais são as coordenadas desse ponto? A coordenada horizontal é n menos 1, então no lugar desse aqui eu colocaria o n menos 1, ou melhor, n mais 1. E no lugar desse daqui eu colocaria o quê? O y.
Então seria o y. E daí, aonde tem o n, eu vou colocar o n mais 1, e aonde tem o x, eu vou colocar o y. Então a outra resposta possível para isso aqui seria o quê? Y menos x vezes n menos n mais 1, e menos n mais 1 é menos n menos 1, tá? E o x, no lugar do x, eu coloco o quê? O y. Aí, mais y é igual a h de n também, ó. Tá? Essa daqui também seria outra resposta. Tá? Essa ou essa. A resposta que tem na alternativa lá da questão é essa aqui. Tá? Se você não conhece o livro a qual eu uso aqui, tá? Pede indicação nos comentários que eu te dou um link para você achar o livro na internet. Tá? E daí você acha o livro na internet e você pode consultar, a questão exatamente como está no livro, tá bom? Eu não coloco a questão exatamente como está no livro, senão eu perco espaço para resolver. Você vê que eu utilizei toda a folha aqui para resolver essa questão, tá? Mas se você pedir nos comentários, eu ponho ali o link aonde que está o livro na internet e você pode acessar, conhecer o livro. Você também pode comprar o livro, tá? Chama-se 1000 Questões de Matemática de Escolas Militares e Ensino Médio. Ensino Médio de Escolas Militares, uma coisa assim. 1000 Questões de Matemática, tá? E daí você pode ver a questão toda. E se você ficou com alguma dúvida sobre esse daqui, tá? Pô, você quer fazer perguntas mais específicas para mim, diretamente para mim? Aí eu sugiro você dar uma olhada no meu Apoia-se. Quem tem meu Apoia-se, vai lá e me manda um WhatsApp e fala, me explica melhor como é que é. Daí eu te dou outro exemplo. Eu te mando foto, faço até videozinhos pequenos, mando para você através do WhatsApp, sem problema nenhum. Agora, se você não tem o Apoia-se, você pode ali colocar nos comentários ali a sua dúvida, que eu vou tentar responder da mesma forma, nas limitações que a plataforma do YouTube dá, né? Eu vou tentar responder melhor, eu posso até colocar vídeos adicionais sem problema nenhum, tá bom? Então é isso aí, se você curtiu, dá um joinha no vídeo aí, se você gostou, dá um joinha no vídeo aí, tá? Se você tem dúvida, já falei, vai nos comentários e põe a sua dúvida. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações. Sempre que eu posto novos vídeos, você vai receber lá uma notificação do que recebeu o vídeo, tá? Mas só se o sininho estiver acionado, aqui embaixo, aqui, dá uma olhadinha, tá bom? E compartilhe com outras pessoas. É muito bom se você não entendeu alguma coisa, se você tem alguém que está no mesmo nível que você, se você compartilhar esse vídeo, a pessoa vê e vocês trocarem ideia do assunto, vocês podem crescer muito mais do que só assistindo o vídeo aqui sozinho, tá bom? Então é isso aí, segue a playlist aqui do Milk Mate, de funções logarítmicas, tá bom? É isso aí, vamos que vamos e até a próxima.